Olá a todos, meu nome é Jamil Vanura, eu sou advogado, agradeço o convite da doutora Eliane Bestete para participar desse grupo de discussões referentes ao direito de família. Eu sou uma pessoa branca, cabelo curto, um tanto grisalho, uso óculos, estou de gravata e vou discutir e debater com vocês questões relacionadas ao abuso de direito, especialmente no direito de família. O abuso de direito, ele é uma categoria que está entre os atos lícitos e os atos ilícitos. É uma categoria intermediária. Se pode dizer até que é uma categoria de antijuridicidade, mas que não é exatamente o exercício de um ato que seja passível de punição direta. Isso porque, no abuso de direito, o sujeito exerce um direito que possui, mas o exerce de forma distinta daquela pelo qual o direito foi criado, ou para o qual o direito foi criado. Ou seja, não o exerce com a finalidade para o qual foi criado, abusando do exercício de direito com a finalidade de se favorecer ou de prejudicar a outra. Então, o abuso de direito, ele nasce no interior do próprio direito. Sempre que existir uma desconformidade da finalidade daquele direito com o próprio direito exercido. No nosso sistema legal, o artigo 187 do Código Civil diz o seguinte: também comete ato ilícito, vejam como ele é muito similar, muito próximo ao ato ilícito, que causa uma certa discussão e uma certa confusão às vezes. Então, também comete ato ilícito, diz o artigo 187 do Código Civil, o titular de um direito, que ao exercê-lo, quer dizer, ele é titular de um direito, está exercendo o direito, excede manifestamente os limites impostos para seu fim econômico-social. Quer dizer, não é um exercício ilegal de um direito, é um exercício legal de um direito, mas com excessos manifestos dos limites impostos por seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Muitas vezes, o próprio abuso de direito chega a ser considerado um ato ilícito e muitas vezes também é possível enquadrá-lo no artigo 80 do Código de Processo Civil, que trata justamente da litigância de má-fé. Porque o exercício abusivo de um direito que possui pode sim significar uma litigância de má-fé. Então, a posição jurídica pode parecer legítima. A posição da pessoa que exerce aquele direito pode parecer perfeita dentro dos limites impostos na lei, mas se afasta da realização dos interesses pessoais do agente, ocasionando prejuízo, então, a alguém ou favorecendo de modo irregular. Em outras palavras, é um uso imoderado do direito, certo? Por isso que se diz que, que está entre a categoria da antijuridicidade ou de uma categoria dentro dos atos ilícitos. Mas é uma categoria que é distinta da natureza própria dos atos antijurídicos ou dos atos ilícitos propriamente, porque um exemplo claro seria a ideia do ato ilícito como ato proibido ou vedado. Então, o exercício desse direito não é vedado, logo não é um ato ilícito em si. Na verdade, ele só é exercido em desconformidade com a finalidade para a qual o Instituto foi criado e tutelado pelo ordenamento jurídico, certo? Não há necessidade de verificação de dolo, não há necessidade de verificação de culpa, apenas basta a identificação do excesso dos limites para o qual aquele direito exercido foi criado. A finalidade, o sentido teleológico, por que existe aquele direito, com que finalidade ele foi criado, por que se pretende que aquele direito, como se pretende que aquele direito seja exercido pela maioria das pessoas no seu sentido verdadeiro. Muito bem.
No direito de família, esse problema ainda se agrava muito mais. Você sabe que nós temos um processo de família que se rege por liminares, por antecipações de tutela, por decisões imediatas a respeito da vida das partes, e não poderia ser diferente. Só que esse exercício do direito de propor uma ação, obtenção de uma liminar, com confusão judicial, com indução a erro, ou com excesso dentro daquele exercício de direito, acaba, evidentemente, prejudicando o outro. Porque, uma vez deferida a liminar, daqui que se possa revisar o conteúdo da liminar, reconsiderar no primeiro grau, que é uma tarefa extremamente difícil, ou mesmo, através dos limites restritos do agravo de instrumento, conseguir que o tribunal enxergue antes mesmo de angularizar a relação processual, antes mesmo da produção da prova, da abertura da instrução processual, quer dizer, uma liminar concedida já na inicial do processo. Então, até que o tribunal possa realmente examinar e verificar a necessidade de alteração, isso pode levar muito tempo. E esse prejuízo ocorrido nesse período, às vezes, é irremediável, não tem como corrigir mais, e, em decorrência disso, o dano está praticado, certo? Então, é por isso que essa situação alcançada pela liminar, que às vezes é concedida em abuso de direito, acaba sendo utilizada como fundamento da permanência do abuso. Quer dizer, por exemplo, através do exercício do direito, quer dizer, eu tenho o direito de guarda do meu filho, quer dizer, eu posso pedir a guarda do meu filho. Então, eu peço a guarda do meu filho, obtenho a guarda do meu filho, ou obtenho o lar de referência. E depois da liminar, então, eu tenho sem número de procedimentos, de etapas processuais para garantir que esse processo dure 6 meses, 1 ano em discussão com a vigência da liminar. E pior que isso, ao final daquele 1 ano, especialmente quando se trata de filho menor, a própria permanência, ainda que o juiz perceba que aquele deferimento daquela guarda não deveria ter acontecido, quer dizer, ele só se dá conta disso depois da instrução processual, mesmo que ele se dê conta disso ao final, ele já não reverte mais a situação com base no próprio fato criado. O próprio fato da criança ter permanecido aqueles 6 meses, 1 ano, junto morando com o pai ou morando com a mãe, acaba sendo fundamento para a não alteração daquele fato que foi obtido mediante abuso de direito. Vejam como é complicado e as dificuldades e os danos que isso pode causar num processo. Eu tracei algumas hipóteses em que isso poderá ocorrer e justamente trago a título de exemplificação e para efeitos de debate. A primeira ideia que eu trago é a alteração do domicílio do genitor. Melhor, do genitor que detém a guarda ou que detém a base de residência do filho. Quer dizer, quando um genitor que detém a guarda de um filho ou que detém a base de residência do filho muda de cidade, os problemas são imensos, certo? Nós sabemos que pela lei da alienação parental, a alteração desse domicílio sem anuência ou sem autorização constitui, evidentemente, uma infração. Mas não é essa a hipótese. A hipótese é a alteração justificada. Bom, então, se a alteração justificada ela é lícita. Sim, ela é lícita, mas é abusiva. Porque, veja, eu quero sair daqui da cidade de Porto Alegre com meu filho. Eu tenho a guarda dele, eu tenho a base de residência, quero sair da guarda de Porto Alegre, meu filho, com a finalidade de afastar do outro genitor esse filho. Então, eu posso buscar emprego em qualquer lugar. E se eu busco emprego em Curitiba, eu vou conseguir emprego em Curitiba. Se eu buscar emprego em Florianópolis, eu vou conseguir emprego em Florianópolis. Se eu buscar emprego em qualquer cidade, eu vou, evidentemente, me direcionar para um trabalho naquela cidade e eu, obtendo esse emprego, vou ter justificativa para apresentar como alteração de domicílio justificado. Quer dizer, eu vou apresentar ao juiz dizendo, olha, a situação de desemprego é muito grande, eu consegui trabalho em Curitiba. Então, tenho que me mudar para Curitiba.
Então, é um exercício de um direito legítimo? Sim, mas é abusivo, na medida em que, na sua origem, eu poderia ter buscado outro emprego aqui em Porto Alegre, buscado outro emprego aqui na região metropolitana, e optei por buscar uma cidade longe com essa finalidade, de encontrar uma justificativa para a alteração. Vejam que não há ilicitude, há apenas a abusividade do exercício do direito. Isso é extremamente difícil de detectar e tem que ser detectado para justamente se evitar esse tipo de situação. Outra hipótese que eu suscito para vocês, a questão relacionada à fraude premeditada na minha ação, quer dizer, eu tenho um regime de comunhão de bens e quero me separar, e antes de me separar, com antecedência aí de 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, eu começo a produzir dívidas inexistentes, a me desfazer daqueles bens que eu teria que partilhar, enfim, a criar situações que vão acabar lá no divórcio, lá na partilha, fraudando a minha ação. Então, a criação de dívidas verdadeiras, como um cartão de crédito, um financiamento, são dívidas verdadeiras. O desfazimento do patrimônio para uso do dinheiro é também uma situação legítima e perfeita. Quer dizer, nós não estamos falando numa fraude no sentido de ocultar bens em nome de terceiros. Não, estou dizendo no desfazimento do patrimônio. É um abuso de direito também, que vai acabar resultando no quê? Que no momento da partilha, somente você encontre bens que foram adquiridos pelo outro cônjuge ou companheiro. Logicamente, realizando uma injustiça na hora da divisão. É interessante também que esse abuso de direito pode ser visto antes mesmo de um casamento. E aí eu vou utilizar um dos exemplos do Jonas Figueiredo, que fala no estelionato do afeto. Ou seja, o rompimento de esponsais, o rompimento do noivado de forma injustificada. Eu, evidentemente, se sou noivo, não tenho nenhuma obrigação de casar. O direito ao rompimento do noivado é um direito inerente à própria relação afetiva. Mas eu mantenho aquele noivado, aqueles esponsais, até o limite de obter alguma vantagem para depois rompê-lo de forma injustificada. Sem dúvida que isso tem que levar à responsabilização, independente de dolo, como eu disse no início, independente de culpa, independente de qualquer outra característica. Outro abuso de direito que nós encontramos claramente no âmbito do direito de família é a sonegação da paternidade ou maternidade do filho. Quer dizer, aquele genitor oculta da criança quem é o seu pai ou quem é a sua mãe. Essa ocultação, que justamente não quer que aquele outro genitor interfira ou passe a fazer parte da vida daquela criança, simplesmente sonega essa informação. Bom, eu diria que tem obrigação de fornecer essa informação, mas pode sonegar. Vejam, por exemplo, a lei do reconhecimento oficioso, ou os dispositivos que tratam do reconhecimento oficioso de paternidade. Quando a mãe vai registrar sozinha o filho, o oficial do registro civil tem o direito e o dever, eu diria, de questionar quem é o pai. Só que a lei diz claramente, a mãe poderá dizer ou poderá não dizer. Não há obrigação legal da mãe dizer quem é o pai. Mas sonegar essa informação para a criança, sem dúvida nenhuma, que é o exercício abusivo de um direito previsto em lei. E não somente isso, também quando esse filho tem direito a alimentos e simplesmente o genitor, guardião da criança, não exerce o direito a alimentos, não pede alimentos em nome da criança, não ingressa com a ação alimentar. Às vezes por um sentimento pessoal de dizer, olha, eu sou independente, não preciso da ajuda do outro, vou cuidar do meu filho sozinho, etc, etc. Mas isso, evidentemente, é um uso abusivo desse direito, na medida em que não exerce a proteção integral à criança, que, como vocês sabem, possui previsão constitucional. Então, se eu não ingresso com a ação alimentar, eu também estou no exercício abusivo desse direito. E também há abusividade na questão alimentar ainda quando eu não ingresso com a ação de execução, quer dizer, há insolvência, não há inadimplemento da obrigação, o devedor tem condições de cumprir a obrigação e eu não ingresso com a ação de execução dos alimentos.
logicamente há prejuízo para a criança, há prejuízo para o filho, e com isso, evidentemente, também eu estou no uso abusivo desse direito dentro do poder parental que eu possuo. Ainda, um outro exemplo que eu queria passar para vocês, diz respeito à situação dos alimentos gravídicos. Quando você imputa a paternidade a outrem por presunção, obtendo os alimentos gravídicos liminarmente, para depois, já sabendo então que não vai ser confirmada essa paternidade, acaba imputando essa obrigação alimentar, que vai durar alguns meses, que a pessoa vai pagar e que a pessoa não terá direito nunca de receber de volta. Bom, a todas essas questões vocês, logicamente, estão junto comigo raciocinando, mas eu poderia fazer isso, mas eu poderia fazer aquilo, mas eu poderia entrar com uma ação, mas há uma tese que diz que esses alimentos não têm a natureza alimentar, eu poderia pedir de volta. Bom, tudo isso vocês têm razão, só que, na prática, nós não temos condições, isso não vai acontecer. Você pagou alimentos durante aqueles meses, depois sai o resultado do exame de DNA e você não é o pai, simplesmente aqueles valores você não vai reaver. Não vai conseguir reaver nunca esses valores. E enquanto que a outra parte obteve de você esses alimentos no exercício abusivo de um direito por utilizar-se da presunção de paternidade, que é um método legal para se utilizar na época dos alimentos gravídicos, mas também é um método abusivo quando se tem suspeitas ou até mesmo quando se sabe que aquele que está sendo processado não é o pai da criança. Outra forma muito interessante ainda diz respeito a suprécio ou surrécio, que são expressões que indicam alterações consentidas na forma de execução da obrigação. Quer dizer, você tem previsão num contrato ou numa decisão judicial de cumprimento de uma obrigação de uma determinada forma. Porém, independente daquilo que está previsto, as partes, por mero consentimento, mero acordo e verbal, na maioria das vezes, mudam, alteram a forma de cumprimento da obrigação. E essa alteração da forma de cumprimento da obrigação, ou da própria obrigação em si, dura um certo tempo. E depois desse tempo, quer dizer, ao invés de se estabilizar na forma como foi alterada, não, aquele que pode mudar de ideia, muda e executa a obrigação do modo original, logicamente com pretensão clara de favorecimento. Isso ocorre, por exemplo, na questão alimentar. Nós sabemos que os alimentos, por exemplo, definidos por uma decisão judicial, só podem ser alterados por outra decisão judicial. Essa é a regra simples. Então, se eu tenho uma sentença de alimentos, eu preciso de uma ação revisional de alimentos para alterar aquela sentença anterior. Perfeito, ok, nenhum problema. Só que, muitas vezes, aquele credor e o devedor da obrigação, ou o devedor da obrigação e o representante do credor, fazem acordos verbais de alteração. Quer dizer, você pagava, então, 2 salários mínimos, então paga um salário mínimo, mas agora paga o colégio. Ou paga um salário mínimo agora que você perdeu o emprego, até você conseguir um emprego novamente. Quer dizer, as partes fazem alterações consentidas no cumprimento daquela obrigação, na própria obrigação em si, ou na forma de cumprimento dela. E essas obrigações consentidas permanecem por um certo tempo, permanecem lá seus 6 meses, 1 ano. E depois de 1 ano, aquele que era o credor ou o representante do credor se arrepende daquela alteração provocada, daquela alteração consentida e quer executar a obrigação no modo originário. Quer cobrar os 2 salários mínimos inteiros. E tem título executivo para isso. E tem base, porque a outra parte não tem nenhum título judicial alterando o título executivo anterior. Mero consentimento verbal. E então a parte tem direito de executar? Tem, mas isso é abuso de direito. Se a parte consentiu durante um longo período, 6 meses, 1 ano, na alteração da obrigação, é evidente que se não estivesse conformado, já teria executado, já teria cobrado. Isso demonstra conformidade o curso desse período. E, portanto,
houve, evidentemente, alteração originária da obrigação por consentimento. E a execução com base no título executivo judicial originário é abusiva. Isso tem que ser entendido também como uma possibilidade de alteração na hora da execução, na verificação da execução, de que houve alteração consentida das partes e aquela execução do título originário é abusiva. Então, não se pode dizer que a pessoa está exercendo o seu direito nos limites impostos ao fim social. Lógico que não. Está, na verdade, coagindo a outra parte, né? Também, outra hipótese, por exemplo, é o caso de alimentos fixados com base em despesas nominadas na inicial. Então, eu ingresso com uma ação de alimentos, relaciono as despesas da criança e peço a fixação dos alimentos com base na necessidade da criança. Então, vamos supor que lá entre a lista, dentro da lista de despesas da criança, estejam uma mensalidade de um colégio particular no valor, vamos colocar aqui, de R$500, certo? Muito bem, o juiz, com base naquele levantamento das necessidades, ele fixa um valor alimentar de modo a atender exatamente aquele colégio particular de R$500 e todas as demais despesas relacionadas na peça inicial. Muito bem, obtida a liminar, o administrador desses alimentos altera as despesas, ou seja, retira a criança daquele colégio particular, cancela a TV por assinatura, cancela a internet, cancela o celular, cancela, enfim, cancela tudo que serviu, ou algumas coisas que serviram de base para a fixação da liminar. E aí o colega deve estar pensando, não, mas então basta informar isso ao juiz, basta ingressar com um pedido revisional, se a sentença é trazida ao julgado. Sim, é verdade, sem dúvida nenhuma, né? É possível entrar com pedido revisional, é possível entrar com exoneratória de alimentos, vocês conhecem melhor do que eu isso. Mas quantas liminares você consegue numa ação revisional de alimentos para reduzir os alimentos antes da contestação? Quantas liminares você consegue numa ação exoneratória de alimentos antes de promovida a contestação? Você sabe que a realidade não é essa, você sabe que o prejuízo vai se somar, e se nós somarmos a isso a natureza da irrepetibilidade dos alimentos, então o prejuízo está materializado. Portanto, nós temos também que pensar nessa questão como abusiva e responsabilizar esse administrador. Somente no momento em que houver responsabilização material é que nós teremos, então, a possibilidade de alterar esse comportamento malicioso e abusivo que ainda existe em algumas ações dentro do nosso judiciário. O STJ refere, inclusive, um termo interessante, ele fala em assédio processual. Quer dizer, a pessoa, dentro de uma mesma ação, promove todo tipo de elemento, todo tipo de argumentação na tentativa de obter aquela liminar a qualquer custo, que, eu repito, no direito de família é fundamental. A imensa maioria dos processos de família se decidem da mesma forma que foram deferidos na liminar, seja em relação a percentual de alimentos, seja em relação à guarda de crianças, seja em relação a visitações. É muito raro que você, como você sabe melhor que eu, muito raro encontrar lá na sentença uma alteração substancial daquilo que foi determinado no início do processo, salvo casos muito específicos, certo? E outra hipótese que eu trago a vocês é a suspensão do poder familiar por abuso dos genitores na administração dos bens dos filhos, o que está previsto lá no artigo 1638 do Código Civil, que é uma hipótese específica de abuso. Bom, tenho mais 3 situações que eu quero passar para vocês para debate e pesquisa que me parecem interessantes. Uma é o afastamento coercitivo do cônjuge ou companheiro do lar conjugal, mediante registro policial. Hoje é muito fácil se fazer um registro policial falso, é muito fácil fazer um registro policial exagerando naquilo que aconteceu e obter, a partir daí, uma proteção jurisdicional que acaba sendo permanente, e depois de retirar o cônjuge, o companheiro do lar conjugal, não há mais volta, não há mais possibilidade
de retroatividade daquela situação fática estabelecida pela liminar. Então, sem dúvida nenhuma que há um abuso enorme de direito e o juiz tem pouca ferramenta para solucionar esse problema. Mesmo que ele chegue ao final se dando conta de que tudo aquilo que foi descrito como agressões ou ameaças, na verdade, nunca ocorreram, ou até mesmo ocorreram de modo muito menor do que aquilo que foi relatado, ele não tem mais nada que fazer. Né? Já houve a separação de fato, um já está na posse da moradia do casal e não tem mais alternativa para resolver o problema. Então, o exercício abusivo de um direito que precisa ser penalizado, seja com as penas do artigo 80 do CPC, seja de outra forma, responsabilização objetiva pela prática desses atos. No campo sucessório, também trago um pequeno exemplo que diz respeito ao uso dos bens da herança, ou o uso, né? O uso da moradia, uma casa que pertence à sucessão, né? O uso dos bens da herança com a apresentação de vários entraves para permanecer naquele uso e impedir a realização, a efetivação da partilha final do inventário. Isso, logicamente, acaba resultando em abuso na medida que a pessoa se favorece. Não que a sua posse sobre aquele bem seja ilícita, não é. É esse o ponto do abuso, é isso que diferencia o abuso do ato ilícito. A sua posse é lícita, a permanência naquele bem onde já morava antes do de cujus falecer, já existia, já era verdadeira e correta, legítima, certo? Não se trata de uma invasão posterior, mas a permanência naquele local, adiando sistematicamente, entravando de todas as formas aquele inventário, logicamente que é abuso de direito. E, por fim, o último exemplo, já para terminar, diz respeito ao pior dos abusos de direito: as acusações falsas de abuso sexual do genitor com seu filho ou com a sua filha. Essa acusação de abuso sexual que nós estamos enfrentando cotidianamente no judiciário e que está causando prejuízo a todos, prejuízos irremediáveis, prejuízos irreversíveis. A pessoa acusa o outro da prática de abuso sexual e não deixa ao juiz outra alternativa senão suspender a visitação. O juiz não tem outra alternativa, ele não pode simplesmente desconsiderar a acusação, porque se sabe que isso ocorre realmente dentro do seio da família. Agora, nós sabemos que o abuso leva à utilização desses recursos de modo falso, de modo mentiroso. Muito bem, essa acusação leva à suspensão. Após a suspensão, normalmente é determinada uma perícia, e essa perícia leva, pelo próprio sistema, pelo próprio judiciário, pela própria limitação material do judiciário, leva a meses até ser solucionado. Isso não pode acontecer. Se nós estamos falando em proteção integral da criança, por exemplo, nos casos de abuso, não há nada mais grave do que uma acusação de abuso sexual. Nessas hipóteses, logicamente que deve-se preservar a criança, deve-se proteger a criança, mas deve-se determinar imediatamente ao Serviço Social Judiciário o comparecimento de um profissional à casa da criança para verificação e levantamento daqueles indícios que podem levar a uma conclusão preliminar pela verdade ou inverdade do fato alegado. Nós não podemos ficar aguardando o agendamento nos casos de abuso sexual, na mesma linha de trabalho ou de controle de trabalho do que as outras avaliações não tão graves ou não tão necessárias ou não tão urgentes. Nós precisamos mudar isso para evitar esse abuso que está sendo utilizado cada vez mais no judiciário de modo indevido. Então, vejam, os colegas e as colegas, que o abuso de direito é um exercício de um direito, sem dúvida que não é a prática de um ato ilícito,
mas que chega muito próximo, chega na zona cinzenta dos atos antijurídicos e dos atos ilícitos, na medida que esse abuso de direito tem por finalidade justamente um favorecimento próprio ou um desfavor de terceiro, ou de um filho ou de um outro genitor nas relações específicas de família. Essas eram as minhas preocupações e eu espero que, através desses exemplos, vocês possam pesquisar, discutir, debater e, quem sabe, com isso, auxiliar na solução dos casos práticos. Agradeço.